Nos anos 70, as montadoras americanas enfrentavam forte concorrência estrangeira. Montadoras japonesas e europeias produziam carros pequenos e econômicos, com pouca concorrência no mercado americano. Mas tudo mudou em 1971, quando o recém-criado mercado de subcompactos foi tomado de assalto pelo Chevrolet Vega. Foi um design inovador que ganhou o prêmio Carro do Ano da revista Motor Trend. A Car and Driver o nomeou o melhor sedã econômico por 3 anos consecutivos. O Chevy Vega transformou a indústria automobilística americana e eventualmente se tornaria uma lenda, mas não pelos motivos que a General Motors poderia ter esperado. A história de advertência do automóvel que a Popular Mechanics descreveu como o carro que quase destruiu a General Motors merece ser lembrada. Entre 1950 e 1960, a General Motors foi uma das maiores empresas do mundo. Em 1956, era 2 vezes maior que a segunda maior empresa dos Estados Unidos da América, a Standard Oil. Na época, as divisões da General Motors eram geridas como empresas independentes, sob total controle dos chefes de divisão. Eles controlavam sua engenharia, marketing, produção e até redes de concessionárias. As divisões raramente compartilhavam recursos, trabalhando de forma independente. O Vega foi um carro único, projetado pela General Motors Corporativa e posteriormente entregue à divisão Chevy para produção e comercialização. O Vega foi proposto pelo pioneiro engenheiro automotivo Ed Cole, então vice-presidente executivo de equipes operacionais da General Motors, e superou as propostas das divisões Chevy e Pontiac. Engenheiro James G. Musser, que ajudou a desenvolver os populares modelos Chevy Nova e Camaro, liderou o desenvolvimento do Vega, sendo o primeiro veículo onde uma pessoa estava no comando. O carro foi projetado para usar a nova tecnologia de motores de alumínio fundido sob pressão. A partir de 1968, a Chevy colocou Musser no comando do desenvolvimento do carro para acelerar seu lançamento no mercado em 2 anos. Havia outra complicação no design do Vegas, no entanto. A General Motors queria vendê-lo o mais barato possível. Eles queriam um preço em torno de $2.000 que o mantivesse competitivo com o Ford Pinto e modelos estrangeiros populares como o Volkswagen Fusca e o Toyota Corolla. Um novo tipo de transporte foi uma das formas de reduzir custos. 18 Vegas por vagão cabiam nos racks de automóveis de nível superior. Então, a Chevy inventou uma nova maneira de transportar o carro, o Vertipack. O Vertipack transportava os carros verticalmente, com a frente para baixo, permitindo que cada vagão levasse 30 carros, reduzindo os custos de transporte em 40%. A Chevy queria entregar os veículos com fluidos completos, então os designers precisaram criar soluções para evitar vazamentos durante o transporte. Eles criaram um defletor de óleo especial, tampas de bateria e um tubo especial no carburador para evitar vazamentos de óleo. O Vega era vendido por $2.090 quando foi lançado, cerca de $13.000 em 2020. Em 1969, John DeLorean tornou-se o chefe da divisão da Chevrolet após 4 anos na Pontiac. Foi sob DeLorean que o Vega foi entregue à Chevy, um carro quase completo sobre o qual a Chevy teria pouco ou nenhum controle de design. Eles apenas deveriam vendê-lo. Em seu livro de 1979, Em um Dia Claro, você pode ver a General Motors, DeLorean dedicou um capítulo inteiro ao Vega, afirmando que o carro gerou hostilidade entre as equipes corporativas e a Chevrolet. Desde que entrei na Chevrolet, o Vega estava em apuros, ele disse. Enquanto a General Motors tinha altas expectativas, praticamente não havia interesse nele na divisão. DeLorean disse que os engenheiros apenas passavam pelos movimentos. Este não era o carro deles, e eles não queriam trabalhar nele. Os engenheiros da Chevrolet também tiveram problemas com o design. DeLorean descreveu o motor como barulhento e disse que os engenheiros estavam envergonhados dele. Quando foram testar o novo carro após apenas 8 milhas, a frente caiu. DeLorean disse que deve ter estabelecido um novo recorde para o menor tempo que um novo carro levou para se desmontar. Os engenheiros adicionaram peso para corrigir o problema. Eles não gostavam quando Ed Cole verificava o progresso, acreditando que ele apressava a produção. Para cortar custos e peso,
Eliminaram os forros de paralamas de plástico, economizando apenas 2,88 por carro. Mesmo com os cortes, o carro ficou mais caro do que o desejado, custando centenas de dólares a mais que o Volkswagen Beetle. A General Motors elogiou o carro, chamando-o de inovador com um design simples que introduziria uma nova era na construção de carrocerias de automóveis. Ele possuía menos peças que carros similares e um conhecido processo de prova de ferrugem em 6 etapas. A General Motors escolheu o nome Vega, como mencionado anteriormente, em referência à estrela mais brilhante da constelação de Lira. Eles o chamaram de o pequeno carro que fazia tudo bem. Até mesmo DeLorean defendeu o carro, afirmando que o Vega seria fabricado com um nível de qualidade sem precedentes na indústria automobilística do país. A crise do petróleo impulsionou sua popularidade, aumentando a demanda por veículos compactos e econômicos. O Vega obteve um excelente milhas por galão para a época de 28 na cidade, podendo chegar a 64 km por galão na estrada. Lançado em 1970, o carro tinha opções de design como hatchback 2 portas e versão de entrega com 2 painéis. Apesar dos problemas, incluindo uma greve na fábrica de Lordstown, Ohio, onde foi construído, em seu primeiro ano o carro vendeu bem. Quase 300 mil foram produzidos para o modelo de 1971, e os próximos 2 anos viram vendas acima de 400 mil. O carro rapidamente dominou as estradas americanas, foi bem avaliado. Além do carro do ano da Motor Trend, a Road & Track disse que o Vega era o carro de passageiros com melhor dirigibilidade já construído nos Estados Unidos da América. Mas os problemas logo surgiram. Em abril de 1972, um recall afetou 129 mil Vegas porque explosões no motor poderiam danificar o silenciador, causando superaquecimento e potencial incêndio. Em maio, um recall afetou 350 mil Vegas devido a uma peça solta que poderia travar o acelerador na posição aberta. E em julho, um recall afetou 500 mil Vegas, porque o eixo traseiro poderia se soltar. Um escritor notou que, até o fim de 1972, 95% de todos os Vegas tinham falhas críticas de segurança. Os donos de Vega enfrentavam diversos outros problemas. O motor de alumínio tremia, quebrando hastes de válvulas e deformando devido ao superaquecimento frequente. Os cilindros do motor eram revestidos de sílica, mas o calor os distorcia, desgastando a sílica, causando alto consumo de óleo ou até falha completa do motor. A Chevy ofereceu soluções gratuitas aos proprietários, como um reservatório extra de refrigerante e um medidor eletrônico adaptado, mas os problemas prejudicaram o lucro e a reputação da empresa. Os Vegas logo ganharam fama de enferrujar, pois o processo de 6 etapas tinha muitos problemas. Quando o quadro foi submerso para revestimento, a Chevy não levou em conta os bolsões de ar que impediam a cobertura total. A falta do forro de plástico do paralama e do metal fino agravaram o problema. Um trabalhador lembrou que era seu trabalho retocar pontos de ferrugem que ocorriam antes mesmo de o carro ter saído do lote. Ralph Nader, fundador do Centro para a Segurança Automotiva, descreveu o Vega como mal fabricado, pouco confiável e inseguro. Além de falhas no design, o carro teve problemas de produção. A fábrica de Lordstown, Ohio, onde foi construído, foi anunciada como a instalação de produção mais avançada e automatizada da nação. O Instituto Lorien tinha um controle de qualidade rigoroso, consertando os carros na linha de produção. Em 1971, a General Motors assumiu o controle da fábrica e demitiu centenas de trabalhadores, incluindo os de controle de qualidade. O moral na fábrica era baixo, com os trabalhadores fazendo um trabalho descuidado ou até sabotagem, enquanto a produção tentava alcançar 100 carros por hora. Problemas trabalhistas resultaram em uma greve não autorizada de 22 dias em março de 1972. Síndrome de Lordstown passou a representar relações especialmente ruins entre gestão e mão de obra. A produção apressada foi a fonte de muitos dos maiores problemas. A revista Cars disse que os testes que deveriam ter sido feitos nos campos de provas
foram realizados pelos clientes, necessitando de inúmeras correções pontuais pelos revendedores. Apesar de um programa de desenvolvimento contínuo que amenizou a maioria das falhas iniciais, a estrela da Chevrolet sofreu um duro golpe em sua reputação. Mas essas correções demoraram a chegar. Não foi até o modelo de 1976 que a Chevy tentou corrigir a maioria dos problemas do motor. Jim estava tão confiante na nova versão durável do carro que eles tiveram 9 motoristas se revezando para rodar em Vegas por 60 mil milhas sem parar, e nenhum superaqueceu. Mas já era tarde demais. Em 1976, produziu apenas 160 mil carros, e esse número caiu para menos da metade no modelo final de 1977. Mesmo quando vendia bem, nunca superou o Ford Pinto em vendas. A DeLorean tentou vender por 2 anos a Cosworth Vega, uma versão turbinada com motor Cosworth de duplo comando, mas o preço era muito alto para a época. A recessão e a inflação tornaram o carro 2 vezes mais caro que o modelo regular, pouco atraente, e apenas alguns milhares de carros foram vendidos. O modelo foi aposentado em 1977, mas versões renomeadas como Chevy Monza continuaram por mais alguns anos. Apesar das falhas, o Vega não foi catastrófico para a General Motors. A General Motors era uma empresa enorme e estava ganhando muito dinheiro para absorver o que perdeu no Vega. Um escritor observou que a história cheia de altos e baixos apenas reforçou a crença de que a General Motors fabricava carros pequenos inferiores. Esse legado seria muito mais importante do que qualquer impacto direto do Vega nos lucros da General Motors. Vega se tornou sinônimo de ruim, uma reputação que ficou colada na General Motors. Isso também vale para outros subcompactos americanos feitos para competir com importações, como o muito criticado Ford Pinto e o American Motors Corporation Gremlin. Foi emblemático das mudanças de época. As divisões não seriam mais controladas como feudos autônomos, mas funcionariam como partes de um todo, compartilhando designs, peças e motores. O Pontiac Aster e o Chevy Monza foram baseados na estrutura do Vega. Hoje, muitos carros têm gêmeos que são carros alterados e renomeados que usam as mesmas peças. Isso reduz custos e facilita aos consumidores reparar seus veículos. O Vega foi uma tentativa de lançar um carro barato, utilizando novas tecnologias. Porém, a nova tecnologia não foi testada adequadamente, e barato parecia sinônimo de baixa qualidade, abrindo espaço para importações como o Toyota Corolla, o Fusca, o Honda Accord e muitos outros tão comuns nas estradas atualmente. Quase 2 milhões de Vegas foram fabricados nos anos 70, mas desapareceram das ruas tão rápido quanto surgiram. O Vega representou mudanças significativas, não apenas para a General Motors, mas para toda a indústria automobilística americana, impulsionando novas tendências. A concorrência estrangeira, avanços tecnológicos e a demanda por carros mais econômicos impulsionaram a indústria automotiva por anos. Para ser justo, o Vega ainda tem seus apoiadores. Em 2010, a revista Motor Trend Classic disse que os exemplos bem conservados são ótimos, agradáveis de dirigir, econômicos e clássicos, como a Avenida Báltica com um hotel. Na maioria das vezes, a reputação do carro é quase cômica, aparecendo frequentemente nas listas dos piores já construídos. A revista Car and Driver descreveu o Vega como um dos vencedores de prêmios mais embaraçosos na história automotiva e disse que a única vez que alguém viu um Vega na estrada sem estar vomitando fumaça oleosa foi quando estava sendo rebocado. Espero que tenha gostado deste episódio do History Guy, pequenos trechos de história esquecida entre 10 e 15 minutos de duração, e se você gostou, por favor vá em frente e clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para episódios futuros, deixe-os nos comentários, responderei pessoalmente. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e veja nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.